Nas últimas semanas e meses, você com certeza viu muitas notícias como essa, mostrando que grandes empresas estão demitindo centenas, milhares de funcionários, porque o plano deles é substituir essas pessoas por inteligência artificial. Muitas dessas empresas até já fizeram a substituição e em algumas áreas específicas está praticamente impossível você falar com pessoas. Você vai sempre ser atendido por IA. E nessas horas é possível que você que tem uma empresa com 10 funcionários, com 20 funcionários, até 50 funcionários, tenha pensado assim: será que esse tipo de iniciativa, será que adotar a IA também pode ser a solução para a minha empresa? Olha, eu pago os impostos que não são baratos, eu tenho uma série de encargos quando eu contrato funcionários, eu tenho uma série de problemas, porque quando eu tenho pessoas, pessoas ficam doentes, pessoas precisam faltar por diversos motivos, pessoas têm variações de produtividade, um dia está produzindo muito, no outro dia talvez não esteja produzindo tão bem. Será que vale a pena para mim trocar os meus funcionários por inteligência artificial? Eu queria trazer aqui uma outra notícia que não tem nada a ver com essas demissões, para colocar um contraponto aqui e fazer um alerta para você. E esse alerta que eu estou fazendo, entenda que eu estou meio que trabalhando contra os meus próprios interesses. Porque, sim, eu faço parte de um grupo de profissionais que ajuda empresas a utilizar a inteligência artificial para marketing e negócios. Eu vendo justamente esse tipo de solução. Mas esse alerta que eu vou fazer aqui é para você entender que você precisa tomar cuidado antes de simplesmente adotar qualquer solução em IA, principalmente se for uma solução muito barata. E olha só o que nós vamos falar aqui. A notícia de agora, na verdade, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de junho, e isso aconteceu no dia 12 de junho, que foi a sexta-feira passada. Eu já tinha visto algumas notícias no final de semana, mas hoje, segunda-feira, eu abri a minha Claude aqui para trabalhar e eu me deparei com uma mensagem, ó. Claude Fable 5, né, que é um dos modelos aqui da Claude, está atualmente indisponível e o Saiba Mais. Na hora que você clica no Saiba Mais, você cai em um anúncio que fala de uma determinação do governo dos Estados Unidos que disse o quê? Que a Anthropic não poderia disponibilizar os modelos Fable 5 e Mythos 5 para todas as pessoas do mundo, que somente americanos poderiam utilizar esses modelos e que a Anthropic também teria que indisponibilizá-lo, olha só, para estrangeiros dentro dos Estados Unidos, para estrangeiros fora dos Estados Unidos e até mesmo para estrangeiros que trabalham na própria Anthropic. Uma das coisas que eu gosto muito da Anthropic é que ela é ousada, ela peita o governo americano aqui em determinadas situações e a Anthropic falou assim, opa, quer dizer que aí o nosso bronzeado favorito quer que apenas os americanos usem esses modelos da Claude? Nananina, não, eu não vou fazer esse filtro, não. Se as outras nacionalidades não podem usar, os americanos também não vão poder usar. Então, ela está indisponível em todo o mundo. E o que isso tem a ver com a sua empresa? Bom, ao fazer esse vídeo, eu não quero tratar das questões políticas e geopolíticas que envolvem esse tipo de decisão. Mas eu quero fazer um alerta para você que tem uma empresa e que honestamente nas últimas semanas tem se iludido achando que o pagamento de uma ferramenta extremamente acessível, tá? Porque me desculpa se você acha que uma Claude não é acessível, precisa aí voltar uns degraus atrás no seu negócio. É uma ferramenta realmente extremamente acessível, só que quando você monta a sua estrutura de funcionamento em cima de uma ferramenta dessa, você está sujeito, você está vulnerável a uma série de problemas. Aqui eu vou falar brevemente, sem me aprofundar, de alguns que são os principais na minha visão, tá? Primeiro lugar, como nós estamos vendo aqui, esse tipo de ferramenta, ele está sujeito a funcionar de uma forma completamente diferente do que você estava planejando devido a decisões como essas. A gente está vendo que a Anthropic, no caso, ela falou não para o governo americano e ela tirou, então, esses modelos do ar no mundo inteiro.
Mas existem muitas empresas aí que não têm essa mesma visão, essa mesma diretriz tão clara da Anthropic, que simplesmente teria feito um acordo ali com o governo americano, teria suprimido funções e você, se tivesse criado uma estrutura de trabalho nesses modelos, você perderia tudo que você fez de uma hora para outra. Você teria investido dinheiro na ferramenta, por mais que não seja muito, você teria gasto tempo de aprendizagem, porque sim, para você utilizar essas ferramentas de forma eficiente, você tem ali um tempo de aprendizado. Você estaria muito provavelmente colocando seus dados aqui na ferramenta e de uma hora para outra tudo isso ia sumir e você ia voltar à estaca zero. Então, o primeiro alerta que eu faço aqui é que quando você coloca a sua confiança nesse tipo de ferramenta, só nisso, você fica vulnerável a um tipo de decisão que está completamente fora do seu controle. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que não, essas ferramentas não necessariamente trabalham da forma como vendem para você a ideia de que elas trabalham, tá? Voltando aqui para a Claude, mas tem muitas outras ferramentas no mercado, a promessa que é feita é que ela tem ali uma caixa de ferramentas que vai automatizar uma série de coisas para você. E em alguns casos é verdade. Por exemplo, a própria Claude, ela tem uma série de ferramentas para pequenos negócios que funciona muito bem, mas para quem trabalha lá nos Estados Unidos mesmo, porque ela trabalha junto com sistemas de lá e que não estão disponíveis aqui. Por exemplo, eu na minha empresa, eu utilizo o Conta Azul como um sistema ali que dá suporte ao contábil, onde são registradas as operações. E uma suíte, uma caixa de ferramenta deles aqui, não tem, ela não trabalha com o Conta Azul. Ela trabalha com o equivalente disso, dessa ferramenta lá nos Estados Unidos, que até tentou ser implementada aqui no Brasil, trouxeram essa ferramenta para cá, mas ela foi descontinuada, se eu não me engano, em 2021 ou 2022. Então, quando você opta por esse tipo de ferramenta, na verdade você tem ali algumas soluções que se tornam muito parciais. Ela vai fazer uma parte do trabalho para você, é verdade, mas a outra parte ela não vai fazer. E eu já experimentei isso aqui de diversas formas. Então, não é que você não possa usar ou que você não deva usar. Aliás, eu não estou aqui para dizer o que você deve ou não fazer. Eu só estou falando isso para que você tenha consciência de que provavelmente vão te vender um curso, um pacote, uma solução, uma ferramenta como se ela fosse a oitava maravilha do mundo, sendo que na verdade ela vai ter ali a sua funcionalidade, sua efetividade bem reduzida simplesmente por você não estar nos Estados Unidos. E o terceiro ponto que eu gostaria de colocar, que as pessoas às vezes deixam de fora, é a questão da segurança. Né? A gente sabe que os nossos dados estão circulando por aí, toda hora a gente sabe de um vazamento, mas sim, você como empresa, você tem a responsabilidade de resguardar os dados, especialmente ali dos seus clientes e até mesmo dos funcionários. Não pode haver um vazamento seu que faça com que alguém tenha acesso ao telefone, ao endereço de uma pessoa física que negociou com você. Então, muitas vezes quando a gente fala assim, não, eu tenho aqui, olha, com esse prompt aqui no Claude a gente resolve isso, na maioria das vezes você não tem ali uma camada de segurança que é essencial para você, empresa. Lembra que você não é uma pessoa física. Você responde legalmente por uma série de coisas e uma delas é a segurança dos dados que estão ali no seu cadastro. Eu sou a favor da inteligência artificial, eu uso a inteligência artificial diariamente em uma série de rotinas, tanto pessoais quanto profissionais, mas existe uma coisa que eu aprendi muito rápido. Sabe aquela coisa de que se tá barato demais, desconfie? Isso também serve para a inteligência artificial. Como empresa, é importante que você considere o seguinte: imagina que você tem um funcionário e que o seu custo total com ele é de R$ 4.000 por mês. Eu não estou falando só de falar salário, eu estou falando de tudo realmente que envolve a contratação de um funcionário.
Você sabe que isso, ao final de um ano, ao final de 12 meses, vira praticamente 50 mil reais, porque você vai ter 13º, você vai ter adicional de férias, você pode ter aí outras despesas relacionadas à substituição eventual dessa pessoa em algumas situações. Então vamos colocar aqui que o seu custo com aquele funcionário por ano é 50 mil reais. Então, quando chega alguém para você e fala, olha, eu consigo automatizar a função dessa pessoa que te custa 50 mil reais por 20 mil reais, por 15 mil reais, é algo que é factível. Isso provavelmente significa que a pessoa vai utilizar ferramentas seguras, ferramentas que não são afetadas por um problema como esse que a gente está vendo na Anthropic. Significa que ela coloca ali uma camada de segurança, significa que ela desenvolve APIs, que são ligações da ferramenta com a fonte real, né, daquela informação de forma segura. Agora, quando alguém vira para você e fala assim, não, ó, esse custo aqui que você tem de 50 mil reais, eu troco para você por uma solução que custa 500 reais, ou até 5 mil reais. Desculpa, mas você está sendo ingênuo. E eu até brinco que ingenuidade até os 20 anos é uma coisa charmosa, bonita, né? Tem toda aquela questão de uma pessoa que está começando a vida, que tem esperança em tudo, mas me desculpa, a partir dos 20 e 25 anos, ingenuidade tem outro nome. E é muito complicado quando a gente vai para esse mundo das empresas, quando a gente quer gerir uma empresa e que sai carregando essa ingenuidade nas nossas costas. Então, como a gente fala, né, tudo que é barato demais a gente desconfia, desconfie. Porque não existe, profissionalmente falando, uma solução que seja assim tão completa, tão segura, o mais invulnerável possível quando alguém te oferece algo assim. Então, meu maior objetivo aqui hoje é dizer: não sejam ingênuos. Dá para você economizar muito com IA? Dá para você economizar muito com IA, mas de forma responsável, contratando ferramentas que são confiáveis, para que você tenha realmente uma estrutura em nuvem e não apenas uma ferramenta que, se alguém fizer assim ou bater um sol mais forte, ela evapora e tudo aquilo que você tinha planejado ali simplesmente se dissolve no ar. Espero ter ajudado. Se você acha que esse tipo de informação é útil, já se inscreve aqui no canal, continua aqui, porque o objetivo é, como empreendedora como eu sou, compartilhar essas soluções com você e ajudar você a tomar decisões boas, lucrativas, estáveis e seguras para o seu negócio. Até mais!